Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler e meditar em Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7, o rei Salomão nos fala a respeito da situação em que um jovem recebe um convite, ele recebe uma proposta de adultério, de uma mulher que lhe sai ao encontro de maneira repentina, e Salomão faz comentários a respeito dessa situação. Ele começa escrevendo esse capítulo de Provérbios falando sobre a importância de buscarmos a sabedoria e de buscarmos tanto a sabedoria a ponto de termos a sabedoria e a prudência como nossas parentas, como nossos familiares. Vamos ler aqui esse texto e meditar sobre ele. Versículo 1: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Verso 2: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Veja que Salomão está falando aqui que nós devemos guardar as palavras de Deus, devemos escondê-la dentro de nós, que nós devemos guardar os mandamentos, o que significa dizer que nós devemos praticar esses mandamentos. Quando o texto fala guardar os mandamentos, ele fala guardar para praticar. Por isso que o versículo 2 fala, guarda os meus mandamentos e vive. É como se estivesse dizendo assim, aprenda os mandamentos e conserve dentro de você para que você faça, para que você pratique esses mandamentos e que você viva a sua vida pautada nos meus mandamentos. E a minha lei como a menina dos teus olhos. A menina dos olhos de alguém que está apaixonado por uma menina não sai dos olhos dessa pessoa. A pessoa fica prestando atenção o tempo todo naquela menina por quem está apaixonado. Da mesma forma, nós precisamos ter paixão pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa queimar em nosso coração, a ponto de, em cada segundo, em cada respiração, estarmos dedicados e preocupados em cumprir a palavra e os mandamentos de Deus, a ponto da palavra de Deus estar tanto em nós que nós somos o reflexo da própria palavra de Deus. Esse é o maior desafio daqueles que se achegam a Deus: conhecer os mandamentos e aplicá-los de maneira constante, de maneira eterna, em todo o tempo, sempre guardar os mandamentos, para até chegar na eternidade. Versículo 3, ata-os aos teus dedos. Quando ele fala ata-os aos teus dedos, quando nós nos casamos, nós trocamos aliança, e aquela aliança que está no dedo nos faz lembrar do pacto, da aliança que nós temos com a pessoa com quem nos casamos. Então, quando ele fala ata-os aos teus dedos, ele está dizendo, guarde tão bem os meus mandamentos que você se lembre do pacto, da aliança que você fez comigo, de me seguir e de realmente ser exemplo naquilo que eu tenho colocado você para ser exemplo para as pessoas à sua volta. Ele continua no versículo 3, escreve-os na tábua do teu coração. Já lemos, quando meditamos em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23 está escrito, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, quando ele fala no versículo 3, escreve-os na tábua do teu coração, ele está dizendo, guarde muito bem dentro de você os meus mandamentos. Agora no versículo 4, ele fala, dize a sabedoria, tu és minha irmã.
e diga para a prudência, chama a prudência de tua parenta. Ou seja, de um lado você diz para a sabedoria, é a minha irmã, do outro lado você abraça a prudência e fala, prudência é minha parenta. Versículo 5. Tudo isso, agora Salomão começa a falar do caso que ele trata nesse capítulo 7, que é sobre o convite que uma mulher faz a um jovem para praticar o adultério. E ele fala, para te guardarem da mulher alheia. A mulher alheia é a mulher que já é de alguém. Da estranha que lisonjeia com as suas palavras. A estranha que lisonjeia com as suas palavras é aquela mulher que você não conhece, aparece de repente no seu caminho, faz um elogio a você e você acata aquele elogio, muitas vezes considera que recebeu um grande valor porque foi reconhecido, porque recebeu aquela palavra de elogio, e você acha que isso é suficiente para que você tenha um relacionamento com essa pessoa. Você mal conhece ela, você não sabe do passado dela, você não sabe se ela tem um pacto ou uma aliança com Deus, você não sabe de onde ela vem, mas você acaba se sentindo valorizado por causa de algumas palavras de elogio a você. Se isso acontece com você, isso mostra que você está fragilizado com relação ao seu valor em relação a Deus. Você não precisa dos elogios de uma mulher estranha para que você saiba do seu valor. Igualmente, você que é mulher, não deve ficar refém dos elogios de um homem estranho para que você sinta o seu valor. Deus ama você, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus deseja o melhor para você, e a palavra de sabedoria recomenda que você cresça no seu relacionamento com Deus, que você tenha sabedoria como a sua irmã, que você tenha prudência como a sua parenta, e isso vai fazer com que você compreenda o seu valor em Deus e vai permitir que você não se deixe levar por propostas de adultério e nem por propostas de sair com uma mulher estranha, como muitas pessoas atualmente fazem. Essas pessoas que aceitam as propostas de relacionamentos adúlteros e que aceitam as propostas de sair com uma pessoa estranha porque fez um elogio numa noite ou porque fez um elogio em algum momento, mostram que essas pessoas estão completamente longe do conhecimento do seu próprio valor. Elas estão entregando a sua vida para um relacionamento que pode gerar um impacto pelo resto da sua vida. Quantos homens saíram com essas mulheres estranhas que conheceram em uma festa, em uma balada, em uma noite e depois ficaram com doenças venéreas? Alguns engravidaram essa mulher estranha e assumiram a responsabilidade de cuidar de uma criança que já nasce sem a concordância do amor do pai e da mãe, porque foi gerada por um momento em que a pessoa se deixou levar por um elogio. Esses elogios são elogios baratos, perto do valor que você tem para Deus. Agora, a partir do versículo 6, o rei Salomão começa a contar o que ele viu a respeito desse assunto. Ele fala aqui no versículo 6, por quê? Por que eu estou falando dessas coisas que eu falei do versículo 1 até o versículo 5? Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, versículo 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens
um jovem falto de juízo. Verso 8, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Versículo 9. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Versículo 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Então nós vemos que ele está contando o que ele viu na janela. Que ele viu um jovem que estava seguindo no caminho para a sua casa. Era mais ou menos o final da tarde, perto talvez 18 horas, 18h30, 19 horas, estava começando a anoitecer e de repente uma mulher sai ao encontro dele. Aquela mulher está vestida com roupas de prostituta, significa que ela estava talvez com roupas de decote, talvez com roupas para chamar a atenção daquele jovem, e diz o versículo 10, com astuto coração. O coração dela já estava mal intencionado. Versículo 11. Esta mulher era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Versículo 12. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Quando Salomão fala que essa mulher era alvoroçadora e contenciosa, que os seus pés não paravam em casa, que ora ela estava pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos, isso nos mostra que Salomão via essa mulher. Ele já conhecia essa mulher ali pela janela das grades dele. Ele já tinha visto o que essa mulher fazia. Ela era vizinha ali próxima do palácio, essa mulher. E ela ficava, Salomão percebia o movimento dela. Então, isso nos mostra que observar uma pessoa com quem você quer manter um relacionamento é algo importante. Observação, prestar atenção no que a pessoa faz. Ele prestava atenção, ele via aquela mulher ali, ela nunca está em casa, ela sempre está no meio da rua, ela sempre está no meio das praças, ela sempre se veste de maneira chamativa, alvoroçadora. Quando ele fala que ela era contenciosa, provavelmente Salomão deve ter visto ela conversando e se relacionando com as pessoas na rua. E provavelmente ela era uma pessoa que tinha um trato ruim com as pessoas. Porque ele fala aqui que ela era alvoroçadora e que ela era contenciosa. Então nós vemos aqui como a observação é importante para que você saiba como é uma pessoa. O próprio Jesus disse que pelos frutos você conhece uma árvore, que uma figueira vai produzir figos. Então, você precisa prestar atenção nos comportamentos, nas palavras, nas atitudes da pessoa para que você possa saber mais a respeito da pessoa. Muitas vezes você nem precisa se aproximar da pessoa para conhecê-la. Basta você prestar atenção em como a pessoa se veste, como a pessoa usa a maquiagem, como a pessoa fala, como a pessoa se porta. E você já sabe e pode tirar algumas conclusões se você deve ou não se aproximar dessa pessoa. Então o versículo 13 fala: aproximou-se dele e o beijou e esforçou o seu rosto. Veja que ela talvez tenha tocado no queixo do jovem e puxado para o lado dela para que pudesse beijá-lo. Porque o texto fala que ela esforçou o seu rosto. Então ela fez alguma coisa que puxou aquele jovem para que ela pudesse beijá-lo. E ela disse, versículo 14, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Veja que essa mulher, ela é alvoroçadora, ela é contenciosa, ela não parava com os seus pés em casa, ela vai atrás do jovem, ela esforça o rosto dele para beijá-lo,
E apesar de tudo isso, ela, quando abre a boca, ela fala assim: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Como quem diz assim: eu estou bem com Deus, eu fiz votos com Deus, eu estou com Ele, hoje paguei os meus votos. Assim também, existem muitas pessoas que dizem que estão com Deus, que frequentam a igreja, mas não mudam os seus comportamentos e não mudam as suas atitudes. Existem pessoas que vivem na prostituição, que vivem na fornicação, que vivem no adultério e pensam que porque fizeram um voto naquele momento em que, dentro da igreja, o pastor fala: faça um voto com Deus e entregue a sua vida a Deus. Essas pessoas elas vão e dizem: Deus, a minha vida está contigo. Mas se você realmente entregou a sua vida a Deus, você vai obedecer a palavra. Não existe nenhuma coerência que uma pessoa diga que está com Deus e pratique as obras do mundo e seja parecido com as pessoas do mundo. Então não basta que a pessoa diga que ela fez sacrifícios pacíficos, que ela pagou os votos dela. E quando nós lemos esse versículo 14, nós precisamos prestar atenção em uma outra situação. Aqui em Provérbios 7, Salomão está falando a respeito da mulher que já é alvoroçadora, ela já é contenciosa. Esse jovem não prestou atenção porque o texto fala que ela estava com uma roupa com enfeites de prostituta. O versículo 10, ali no topo, está dizendo: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta. No caso específico dessa mulher aqui, ela já estava vestida de uma maneira que já indicava que ele não deveria se aproximar dela. Mas, quando nós lemos o versículo 14, existem situações em que a mulher, ela faz coisas indecentes, indevidas, de maneira oculta. E quando ela vai até a igreja, ela coloca um trajo para parecer igual às mulheres da igreja, querendo ver ali se consegue enganar alguém que não esteja atento. E essa mulher usa até mesmo o linguajar bíblico, porque as pessoas que frequentam a igreja têm uma forma específica de falar. Falam a respeito da palavra, falam a respeito de Deus, e essa mulher vem e usa o linguajar. Ela diz para ele: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Em outras palavras, querendo enganá-lo: eu estou com Deus. Tem muitas pessoas que conheceram pessoas dentro da igreja e não prestaram atenção em uma observação mais atenta, ou até perceberam que a pessoa tinha algumas incoerências. Frequentava a igreja de maneira constante, mas não paga uma conta. Frequenta a igreja de maneira constante, mas tem gastos excessivos. Frequenta a igreja de maneira constante, mas, vez por outra, fala alguma palavra que mostra inveja, mágoa, raiva, ou que mostra indecência. E a pessoa deixa passar isso porque pensa assim: mas ela é da igreja. Ela está em todos os domingos no culto. Ela está sempre ali. Mas você não prestou bem atenção em relação a esses pequenos sinais. Tem muitas pessoas que se envolvem, por exemplo, agora mudando o lado, trazendo o lado para o lado das mulheres. Ela começa a conhecer um jovem que frequenta a igreja. E esse jovem também fala que tem pacto com Deus, que gosta e ama a Deus, mas de repente você sai com ele e você percebe que o olhar dele, enquanto você está caminhando com ele, sempre está prestando atenção nas mulheres que estão passando. E algumas mulheres tendem a ignorar isso. É só... Ele costuma olhar para outras mulheres, mas isso é uma coisa que é normal do homem.
E se elas avançam no relacionamento, e algumas avançaram nesse relacionamento, e depois do casamento foram traídas, e depois, quando foram questionadas e perguntaram, mas você não percebeu alguma coisa quando você estava conhecendo ele? Elas dizem, de fato, quando eu estava conhecendo ele, ele já ficava olhando para outras mulheres. Então, não basta que a pessoa fale que ela tem aliança e pacto com Deus. Ela pode dizer, como essa mulher disse para esse jovem, sacrifícios pacíficos eu tenho comigo, hoje eu paguei os meus votos. Versículo 15, por isso saí ao teu encontro. Veja que incoerência. Ela fala, eu paguei os meus votos com Deus, então agora eu saí para encontrar com você, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Veja que quando ela fala, eu saí para buscar diligentemente a tua face e te achei, ela tinha um tipo de homem que ela gostava. Então ela saiu, ficou prestando atenção, aquele jovem ali é bonito, ele me chamou a atenção, eu quero me envolver com ele, ela ficou escolhendo a sua vítima. Versículo 16. Agora ela avança na proposta. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Versículo 17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Veja a proposta dessa mulher. Versículo 18. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Veja que a proposta dela já é uma proposta. Você vai ficar comigo hoje. Eu preparei tudo para você ficar comigo até amanhã. Porque não é para ser alguma coisa uma coisa firme, uma coisa estável, um relacionamento de fato. No versículo 19, ela esclarece isso. Ela fala assim, porque o marido não está em casa. Então ela está dizendo, eu tenho um marido. Você vai sair comigo só hoje, até amanhã, e depois você vai embora, porque eu tenho um marido. E o marido não está em casa. Ele foi fazer uma jornada ao longe. Versículo 20, um saquitel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Talvez esse jovem, esse texto aqui nós vamos ler, ele tropeçou nessa situação. Se uma mulher faz uma proposta dessa para você, como você sabe se realmente o marido dela vai voltar só no dia marcado? E se ele volta antes? Você pode correr um risco sério de vida. Versículo 21. Seduziu com a multidão das suas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Veja que esse jovem, ele foi seduzido por essa mulher. Ela foi fazendo as propostas e ele foi pensando. Talvez ele tenha pensado assim, essa mulher está me valorizando. Talvez o texto bíblico não fala, mas talvez esse jovem estivesse ali pensando, nossa, essa mulher está levantando o meu moral, está dizendo que eu realmente tenho valor, está dizendo que eu realmente sou interessante. E por causa disso ele se deixou levar. Então, com a multidão das palavras e com os elogios, ela o persuadiu, ela o convenceu. Persuadir, ela levou ele a concordar com ela. Versículo 22, e ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro. E como o louco ao castigo das prisões. Por que o texto de Provérbios fala que ele vai como boi que vai para o matadouro? Por que o texto fala que ele vai como louco para o castigo das prisões? Porque depois que um jovem cai num relacionamento desses e tem aquele momento de prazer, ele pode pensar que aquilo é algo natural. Ele pode pensar que a partir daquele momento em que ele pratica aquele ato, que ele consegue completar aquele ato, ele passa a considerar aquilo como algo comum.
Ele passa a considerar que aquilo não é pecado. E pecado, eu não estou usando a palavra pecado no sentido sagrado, no sentido religioso. Nossa, você fumou, você bebeu, então você cometeu pecado. A palavra pecado, no original, significa errar o alvo. Então nós podemos dizer assim: ah, você cometeu um pecado, comi demais. Ou seja, eu errei o alvo. A alimentação é para cuidar da minha, é para me dar nutrientes, para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer. Então, o alimento não foi feito para se comer em excesso. E até as pessoas do mundo, quando conversam no dia a dia, elas falam: ah, cometi um pecado ali porque exagerei. Como que dizendo que cometeu uma falha, que saiu do objetivo. Então, ele vai como louco ao castigo das prisões, porque depois que ele cai nessa situação, quando o texto fala castigo das prisões, ele vai ser preso por essas vontades. Ele vai ser preso desses desejos. Na próxima vez que ele sair na rua, quando ele vir alguma mulher parecida com essa mulher com quem ele saiu essa noite, ele vai se lembrar desse momento. E ele vai pensar: será que eu não posso fazer uma proposta para aquela mulher que é casada para sair com ela? Porque foi bom eu ter saído com aquela mulher casada. Então ele vai como boi que vai para o matadouro, porque ele vai morrer moralmente, eticamente, no relacionamento com Deus. Ele vai perder a aliança, o pacto com Deus. Porque Deus preparou o homem e a mulher para terem um casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24 fala isso. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, aquele que se deita com uma prostituta, ele acaba se tornando, pelo menos naquele momento, uma carne só com ela, sendo que ela já tem um pacto, uma aliança com o seu marido. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala: vocês não sabem que quando um homem se deita com uma meretriz, ou seja, com uma prostituta, e os dois se fazem uma só carne? Então Paulo está revelando, trazendo um esclarecimento a respeito da questão das relações íntimas que um homem tem com uma mulher, que uma mulher tem com um homem. Você está se fazendo uma só carne com aquela pessoa. Então, quem cai numa situação dessa, se deixa levar por uma situação dessa, vai como boi para o matadouro, porque vai para a morte moral, para a morte ética, para a morte do pacto e do relacionamento com Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. Ele não compactua com alguém que desonre os propósitos dele. Você que é homem deve procurar uma esposa, se casar com essa esposa e manter a sua aliança com ela. Você que é mulher deve encontrar o seu marido e deve firmar a sua aliança e o seu pacto juntamente com ele. E aqui nós temos um texto em que a mulher não estava honrando o pacto com o seu marido. Aí o versículo 23 fala assim: ele vai como boi para o matadouro, ele vai como louco que vai para a prisão, porque ele vai ficar acorrentado como um escravo do seu desejo de errar novamente. Aí o versículo 23, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Então ele está dizendo que quando existe uma arapuca e a ave está se aproximando para comer o alpiste que foi colocado ali como isca, ela vai indo, come o alpiste e depois ela fica aprisionada na arapuca, porque não prestou atenção no entorno daquele alpiste. Então, se tiver algum tipo de comida que chame a sua atenção, se tiver alguma pessoa que chame a sua atenção,
Você precisa prestar atenção nas circunstâncias em que esse relacionamento vai começar. Versículo 24. Porque se você, como por exemplo esse jovem, ela disse para ele: o meu marido foi embora. O meu marido não está em casa. Ele está vendo. Certamente que ele se sentiu atraído por ela, porque o texto fala que ele foi. Se ele aceitou a proposta e ele foi, ele se sentiu atraído por ela. Mas ele não prestou atenção em relação às circunstâncias daquilo que estava chamando a atenção dele. E você deve prestar atenção nas circunstâncias. Se a mulher já está dizendo que ela é casada, isso já é motivo suficiente para que você saia dessa situação. Mas ele não, ele se deixou corromper, ele foi. Agora o versículo 24 fala: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. 25, não se desvie para os seus caminhos. Ou seja, não se desvie para os caminhos dessa mulher, o teu coração. E não andes perdido nas suas veredas. Ou seja, não ande nas veredas dessas mulheres. Não ande no caminho dessas pessoas. Versículo 26, porque a muitos feridos derrubou. Quando ele fala a muitos feridos derrubou, ele está dizendo que aquilo que parece bom, na verdade é uma ferida. Quando nós conversamos com as pessoas do mundo consideram que é um valor que os homens saiam com muitas mulheres. E, mais recentemente, nós temos visto um movimento em que mulheres estão começando a dizer que tem mais valor quando saíram com mais homens. Existem mulheres, existem canais no YouTube, podcasts de mulheres que fazem podcasts só de mulheres e elas ficam falando sobre isso. Porque eu peguei o fulano e o cicrano e o beltrano e aí uma fala, eu fiquei com tantos e outra diz assim, eu não tive essa sorte, eu só fiquei com tantos. E quando você vê esse tipo de conversa, onde até mesmo as mulheres estão começando a considerar que é honroso você, como eles dizem na linguagem do mundo, pegar várias pessoas, você vai vendo que nós estamos vivendo num mundo em que a corrupção moral está começando a se multiplicar. Quando o versículo 26 fala assim, a muitos feridos derrubou, a pessoa fica com aquele vício. Sair com uma pessoa, sai com outra pessoa, tanto homens quanto mulheres. E elas ficam feridos porque elas não percebem que elas não vão conseguir gastar a sua força, a sua energia para produtividade, para crescimento, para prosperidade, para fazerem alguma coisa que seja importante e relevante para a sociedade. Vão ser pessoas que vão carregar a marca da ferida, o pecado, a mancha consigo mesmos. Tem um outro aspecto aqui da ferida, que tem muitas pessoas que se machucam sentimentalmente e emocionalmente. Algumas dessas mulheres que falam que tiveram vários relacionamentos relatam que, mas com o fulano eu acabei me apaixonando. Eu fiquei em depressão, eu sofri. Alguns homens também relatam que saí com cicrana, beltrana e fulana, mas a fulana prendeu o meu coração. E elas vão ficando cheias de feridas dentro do coração delas. No caso desse jovem, por exemplo, ele saiu com essa mulher que colocou lençóis do linho fino do Egito, perfumes de mirra, aloés, e de repente a experiência que ele tem naquele dia marca ele e ele fica pensando, mas eu queria ficar com essa mulher para sempre, mas ela tem um marido. De repente, quando, pelo contexto aqui do Provérbios 7, ele estava indo para a casa dele, e o rei Salomão estava vendo ele indo para a casa dele, e essa mulher que, pelo texto, nos dá a entender que ela já era vizinha ali, então talvez ele fosse vê-la
mais vezes sendo vizinho dela. Mas o marido ali estaria ali impedindo ele de ter alguma coisa mais séria com essa mulher. Talvez ele pudesse cair em outros relacionamentos, saindo algumas vezes com ela, correndo risco de ser descoberto, colocando a vida dele em risco. Então o texto fala, porque a muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Então o texto fala que, já na época do rei Salomão, ele fala que essas pessoas que vivem a caçando outras pessoas, como se outras pessoas fossem pedaços de carne, para que eles possam caçar, elas ficam procurando vítimas o tempo todo, deixando feridas, deixando mágoas, deixando dores, deixando marcas e manchas de pecado que impedem que a pessoa depois consiga ter uma vida tranquila. Versículo 27 termina dizendo que caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. O caminho da sepultura, porque a pessoa depois fica corrompida. Para encerrar o vídeo, lembro de um caso em que um homem se casou com uma mulher dentro da igreja, os dois sendo da igreja. Ele casou com essa mulher estava frequentando a igreja há algum tempo, participando dos cultos, lendo a Bíblia, e depois de 1 ano de casamento, essa mulher vem e revela para ele que ela, antes de vir para a igreja, era prostituta, e ela faz um convite para esse homem. Ela diz assim para ele: você não fica cansado de manter o relacionamento só comigo? Nós poderíamos abrir o relacionamento para colocar alguma pessoa. E ele achou estranha aquela conversa, e ele falou para ela: como assim? Nós somos cristãos, nós seguimos a Deus. E essa mulher então contou que antes de vir para a igreja, ela era prostituta. E ela disse que para ela era muito difícil manter um relacionamento com uma só pessoa. No final da história, esse homem precisou divorciar, porque ele disse: não tem como manter um relacionamento dessa forma. Então, os seus propósitos são outros, e os propósitos que eu tenho são de manter a minha aliança e o meu pacto com Deus. Então, depois de algum tempo, ele pediu o divórcio. E essa é uma situação que acontece com pessoas que caem no vício do adultério, da prostituição, da fornicação. Você talvez ainda não se casou e está na moda. O mundo está dizendo: não tem problema nenhum. Se você está solteiro, não tem compromisso e aliança nenhuma com ninguém, e ela também não tem compromisso e aliança nenhuma com ninguém, então vocês podem manter o relacionamento íntimo porque isso é normal. É normal, mas você tem garantia de que esse relacionamento vai avançar para um casamento? E se ele não avançar para um casamento? Então ficou a marca daquela mulher em você. Ficou a marca daquele homem em você. E aí depois, quando você realmente encontra alguém, você fica com essas marcas do passado que podem gerar atrapalhos, podem gerar dificuldades nos relacionamentos. Vários homens relatam que casaram com mulheres que já tiveram experiências anteriores e que em algum momento na conversa elas faziam comparações em relação a questões do dia a dia. Mas você não é tão bom nisso ou naquilo. Existem também mulheres que relatam que já saíram com homens que tiveram muitos relacionamentos e mas a minha ex era melhor nisso e naquilo. Então, quando a Bíblia traz a recomendação de que você deve prestar atenção em: preciso de uma mulher, vou me casar com uma mulher. Preciso de um marido, vou casar com um marido. Quais são os valores que essa pessoa precisa ter para que eu possa ter um casamento estável?
para que eu possa ter um relacionamento que vai avançar na presença de Deus. Ver o passado é uma coisa importante, porque o passado da pessoa pode trazer ainda marcas que você não sabe a respeito da pessoa. Então esse texto aqui começa justamente nos 4 versículos, falando muito para você guardar as palavras e esconder no coração os mandamentos, para você saber tão bem os mandamentos para você praticar e viver neles. E quando ele fala de praticar e viver neles, um dos mandamentos é que você seja atencioso e prudente. Ou seja, que você preste atenção em relação àquilo que está na sua volta. Que você não seja uma pessoa que entrega a sua confiança tão facilmente sem investigar melhor o ambiente em que você está, as pessoas com quem você está conversando. Tem pessoas que se deixam levar só porque uma pessoa carrega uma Bíblia, só porque a pessoa usa um certo tipo de roupa, aquela pessoa é cristã. Será que realmente é? A Bíblia fala que o diabo, ele se disfarça como anjo de luz. Você precisa caminhar um pouco com a pessoa e prestar atenção nos pequenos detalhes, nos pequenos deslizes, porque aquilo marca, pode esconder desvios de caráter daquela pessoa. E se você percebeu esses pequenos desvios enquanto você está conhecendo, multiplique por 10, coloque uma lente de aumento, porque é o que você vai perceber no dia a dia. Alguns homens reclamaram das suas mulheres dizendo assim: essa mulher fala demais. E daí quando foram perguntados: mas você não percebeu isso no namoro? E eles falam: na época do namoro ela não parava de falar. E agora eu não tenho paciência para ouvir porque não para de falar. Então essa questão de casar com uma pessoa que fala mais ou casar com uma pessoa que fala menos é uma questão pessoal, é uma questão individual. No caso específico desses homens que estavam reclamando, eles estavam reclamando porque para eles isso era um incômodo. Mas por que não prestaram atenção na fase do namoro? Por isso é importante definir aquilo que agrada a você e aquilo que não te agrada e ter um pensamento correto de: vou procurar uma pessoa para ter um casamento. Você só namora, você só começa um namoro, você só começa uma relação com uma pessoa se você tem esse propósito muito claro. Se você não tem esse propósito, então você tem uma amizade, você tem um relacionamento com a pessoa dentro da igreja, você tem um relacionamento profissional com a pessoa no trabalho, você tem um relacionamento de colega dentro da faculdade, como colega de escola. E essa é a recomendação da palavra. Por isso o verso 3 fala assim: ata-os aos teus dedos. Tem algumas pessoas que usam uma aliança, compram uma aliança, colocam no dedo, em um dedo, e fazem um pacto com Deus, dizendo assim: vou colocar essa aliança aqui como uma forma de eu lembrar, quando eu estiver tentado a fazer alguma coisa errada, que eu tenho um pacto com Deus. Algumas pessoas usam algumas fitas no braço. Você pode, de repente, fazer alguma coisa assim, para você se lembrar sempre que você tem um pacto e uma aliança com Deus. Quando você for tentado a fazer alguma coisa errada, você olha para aquilo e fala: eu tenho um pacto com Deus. Escreve-os na tábua do teu coração. Dize para a sabedoria: tu és a minha irmã, e diga para a prudência: você é minha parente. Você é minha parenta. Então, é por isso que o texto começa enfatizando tanto a questão de você buscar a sabedoria. E o versículo 2, veja ali no topo da tela: guarda os meus mandamentos e vive, e guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ou seja, tenha paixão pela palavra de Deus. Quando um menino está muito apaixonado por uma menina, aquela menina fica no tempo todo no olho dele, ele fica ali prestando atenção o tempo todo nela. Seja da mesma forma com relação à palavra de Deus. Que a palavra de Deus esteja o tempo todo
no seu pensamento, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas ações, naquilo que você faz, naquilo que você projeta. Nós vamos ver depois em Provérbios, capítulo 16, no versículo 3, confia as tuas obras ao Senhor, os teus planos ao Senhor, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, se você colocar os teus projetos primeiramente na mão de Deus, Deus vai iluminar os teus pensamentos para que você saiba como realizar aquilo que você deve realizar. Então fuja do adultério, fuja da prostituição, fuja das propostas indecentes e preste atenção, mesmo dentro da igreja, porque tem pessoas que são como camaleões. Eles são pessoas que aparentemente estão na fé. Mas procure saber a respeito da pessoa, do passado, o que fez, como é que está essa situação do que a pessoa viveu. Não estamos condenando ninguém. Existem pessoas que foram prostitutas no passado, foram corruptos no passado, roubavam no passado, matavam no passado, tiveram um encontro com Deus, foram completamente libertos e verdadeiramente estão seguindo o reino de Deus. Mas você precisa ter um relacionamento com Deus e perguntar a Deus, para que Deus possa lhe dar uma orientação, para que você possa caminhar e avançar com a bênção e na direção de Deus.